Bem-vindos a VecMoon. Meu nome é Danilo, eu curso Ciências Sociais na USP e eu vou acompanhar vocês durante esse ano com essa nova playlist do VEC. Antes de começar, eu queria explicar o porquê de VecMoon. A gente decidiu juntar aqui o Vestibular em Cena com as Model United Nations, que são as simulações da ONU. Então aqui a gente vai tratar sobre história, política, relações internacionais e vai oferecer um conteúdo para vocês se prepararem melhor, tanto para simulações como para os vestibulares também. No vídeo de hoje, nós traçaremos uma espécie de linha evolutiva do conceito de Estado e veremos como o conceito de Estado-nação se desenvolve, desde a sua origem até a sua solidificação como um requisito essencial do sistema internacional. De antemão, eu preciso dizer que o Estado nem sempre existiu. Ou melhor, ele não existia com as características que nós conhecemos hoje. Ao usar o termo Estado, creio que automaticamente nós pensamos numa estrutura constitucional, legal, abstrata, que de alguma maneira rege as nossas vidas, mas essa é uma percepção moderna do Estado. Na Grécia, em Roma ou durante a Idade Média, essa percepção não existia, mas desde lá nós podemos traçar alguns aspectos fundamentais que culminaram na formação do Estado Nacional. Vale ressaltar que eu vou adotar aqui a experiência diplomática europeia, visto que a diplomacia desenvolvida no continente europeu, ela serve de base para a diplomacia que nós temos hoje. As funções de mensageiro, de mediação e persuasão, de atividade de inteligência e também de interlocução, que são próprias da diplomacia e também dos diplomatas, elas têm origem nas cidades-estado italianas durante o Renascimento. As cidades-estado gregas, também conhecidas como polis, elas constituem unidades políticas independentes, de pouca extensão territorial e que estabelecem entre si relações comerciais e também disputam poder por meio de guerras. A concepção de poder na Grécia é uma concepção local. Já o Império Romano, ele se destaca pela enorme extensão territorial conquistada, mantendo a ordem e a unidade por meio da força. O poder, durante o Império Romano, ele está centralizado na figura do imperador. E as identidades culturais das regiões conquistadas, elas são mantidas. Não houve, durante o Império Romano, uma tentativa de integração nacional. Tampouco havia um regimento, um documento, uma constituição que formalizasse as relações entre essas regiões. Com a desintegração do Império Romano, forma-se uma tríade no cenário internacional, composta pelos árabes, pelo Império Bizantino e pelo restante da Europa, com os feudos. No feudalismo, a gente vai ter um processo de centralização religiosa pela Igreja e um outro processo de descentralização política e econômica. Aqui, a religião é lei e a unidade ela é dada pela Igreja e pelo Papa. A situação muda com o passar do tempo e já durante a Baixa Idade Média, com o desenvolvimento das cidades-estado italianas, a gente vai ter a formação das primeiras monarquias absolutas. É nesse momento que o Maquiavel vai escrever as suas recomendações para o príncipe de Florença. E é aqui, entre os séculos XV e XVI, que o conceito de Estado vai surgir, entendido como essa unidade política global. O Hobbes ele é um dos principais defensores das monarquias absolutas. Na sua proposta de contrato social, a centralização do poder na figura do Estado ela é essencial para a segurança dos súditos. Além dessa centralização pessoal, já que Estado e rei se confundiam durante essa época, a gente vai ter a formação dos primeiros exércitos regulares e permanentes, que vão ser pagos por meio da arrecadação de impostos e vão se formar também corpos estáveis de funcionários burocráticos. E ainda aqui nós vamos ter uma justificação divina para o exercício do poder. O evento embrionário das relações internacionais são os Tratados de Westfália, assinados em 1648. Os tratados, eles dão origem ao conceito de Estado-nação. Resumidamente, eles tornam válido o princípio de legitimidade nacional. Isso significa que os estados eles vão se tornar autônomos em relação à religião e em relação a outros estados. Numa palavra, os estados vão adquirir soberania. Vale ressaltar ainda que são as nações, um povo com passado em comum, que vão constituir esse estado territorial, já que a partir desse momento a definição das fronteiras geográficas vai ser muito importante. Temos então o tripé do Estado, que seria a nação, o território e a soberania. E é nesse período que vai se criar um movimento de ruptura com a tradição e com a religião, favorecendo a queda do absolutismo. Aqui nós temos a tela feita por Bartholomeus van der Helst, conhecida como a Celebração de Paz de Münster. Se vocês observarem, nós temos representantes de diversos países e todos estão retratados
de maneira harmônica, praticamente todos têm a mesma altura, revelando assim o princípio da legitimidade nacional, em que a soberania de cada país vai ser respeitada e todos têm o mesmo peso e o mesmo tamanho no sistema internacional. Há na tela dois indivíduos apertando a mão um do outro, de onde a gente pode inferir o sistema de equilíbrio instaurado na Europa após a assinatura dos Tratados de Westfália. O aperto de mão, somado à horizontalidade da tela, denotam essa ideia de equilíbrio, de harmonia, de paz. E além disso, não há nenhuma representação do clero ou da igreja, demonstrando aqui a ruptura da política com a religião, em que o Estado passa a ocupar o lugar do Papa e da Igreja. Há dois fatores determinantes para a queda do absolutismo. O primeiro fator é a ideia de que os governos eles estão submetidos a limites impostos pela humanidade, conforme vão propor o Locke e o Rousseau, tentando garantir a soberania popular por meio de um contrato social. Montesquieu também vai fomentar esse debate, propondo um modelo de Estado que garantisse a liberdade original dos indivíduos. E o segundo fator é o fortalecimento do nacionalismo, criando espaço para a identificação entre os povos e a sua união, como nação, o que vai favorecer a derrubada dos reis. Nós temos três momentos bem marcantes desse movimento contra o absolutismo. Primeiramente, a gente vai ter as revoluções inglesas, com a afirmação do parlamento e a limitação da monarquia. Num segundo momento, a gente vai ter as revoluções americanas com a independência das 13 colônias. E no terceiro momento, a gente vai ter a Revolução Francesa e a luta por soberania popular. Desde o Tratado de Westfália, nós temos um processo de despersonificação do poder, em que a nação passa a prevalecer em detrimento do monarca, e o poder divino vai dar lugar ao consenso popular. A ideologia liberal vai tomar conta dos estados modernos. Com a crescente industrialização do século XVIII, a lógica produtiva e competitiva prevalece, e aqui a educação pública vai ter um papel fundamental na formação do Estado moderno. Além da função de instrução, a educação pública ela funciona como um instrumento de integração nacional, por meio da qual é possível criar uma identidade comum, como a unificação do idioma, por exemplo. Mas por que Estado moderno? Com a queda do absolutismo, os estados adquirem um espaço próprio, não mais vinculado ou submetido a outros campos. Há, portanto, uma distinção entre a sociedade civil e a estrutura do Estado. Forma-se uma administração pública, com um corpo burocrático estável, conforme aponta Weber. E a gente também vai ter uma ordem constitucional, em que os súditos passam a ser cidadãos com direitos e deveres. E por consequência de todo esse cenário, a política passa a ter existência própria. O Estado moderno é símbolo da garantia de autonomia. Ele é símbolo, na verdade, da conquista de soberania, garantindo o princípio da legitimidade nacional, porque os Estados não vão estar submetidos a nenhum outro campo a não ser o campo político. Desde a Grécia, a estrutura política e as instituições políticas vêm se aperfeiçoando e ganhando corpo, até atingir essa estrutura global e impessoal que nós conhecemos hoje como Estado. O sistema internacional ele é fruto das relações entre os Estados, e no próximo vídeo nós veremos a origem do sistema internacional e como ele funciona segundo as diversas escolas das relações internacionais. Pessoal, deem uma força aí pra gente no canal, curtam e compartilhem, e por se tratar de diplomacia, cuide bem dos seus inimigos, pelo menos eles são previsíveis. Tá gravando? Meu nome é Danilo. Não, calma. Aí eu posso ir trocando de câmera sem problema nenhum. Mas posso fazer aqui. Tá. No vídeo de hoje, nós processo que vão ser pagos por... Volta. E agora eu esqueci. Além dessa... Mudei a minha posição aqui. Burocrático. Um forte abraço para vocês. E por se tratar de... Putz.